Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, saudar a querida Irmandade que vão ouvir esta mensagem. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, abra os seus corações para ouvir uma mensagem de um atalaia de Deus. Um atalaia de Deus não brinca com a palavra de Deus. Um atalaia de Deus, quando grava uma mensagem, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não temos dúvida de que as Escrituras Sagradas são inspiradas pelo Espírito de Deus. Por isso, tudo que nós fazemos temos base nas Escrituras Sagradas. Não temos base em livros, nem em doutrinas humanas, nem teológicas. Temos base nas Escrituras Sagradas. Então, meus queridos irmãos, vamos usar um versículo da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, provai se os espíritos vêm de Deus, que muitos espíritos têm saído pelo mundo e têm enganado muita gente. Espírito de demônio se passando pelo Espírito Santo, enganando o povo. Espírito falando línguas estranhas, enganando o povo, dizendo-se que é o Espírito Santo. E é um espírito enganador que engana o povo da terra. Então vamos começar a nossa gravação dizendo assim: Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir neste momento, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, estava ouvindo nas redes sociais um irmão de uma determinada denominação religiosa se justificando que tudo o que se fala na sua igreja é por revelação de Deus. Todas as palavras da sua igreja, ele diz que vem diretamente dos céus. É de Deus. É Deus falando na boca do ministério da sua igreja, a qual ele congrega. Tudo que o ministério fala, os fiéis têm que receber como se o próprio Deus estivesse falando com eles. E ai daqueles que não concordar com o que Deus fala na boca do ministério desta igreja. O povo desta denominação religiosa ainda estão na lei da velha aliança. Na velha aliança, o sacerdote era quem intercedia pelo povo. Na nova aliança, não precisamos de sacerdote para interceder por nós. Mas, infelizmente, ainda tem religiões que estão vivendo a velha aliança como se Cristo Jesus ainda não tivesse vindo a esta baixa terra. Como sacerdote eterno. Os cristãos não precisam de sacerdote para interceder por eles, porque nós temos um sacerdote chamado Jesus Cristo. Como podemos chamar de cristãos um povo que ainda estão precisando de sacerdote para interceder por eles? O povo desta denominação religiosa não faz nada sem seu sacerdote consultar a Deus. O sacerdote consulta a Deus e depois passa o que Deus falou para ele para a membresia desta igreja. O sacerdote consulta a Deus e Deus manda a resposta pela boca do sacerdote. Vamos dar alguns exemplos para os que confiam na palavra do sacerdote. Os jovens, quando querem casar, vão na igreja para o sacerdote falar com Deus se este casamento é aprovado por Deus. Se o sacerdote disser que Deus aprova o casamento, os jovens que foram ouvir a resposta de Deus pela boca do sacerdote se casam, porque Deus confirmou pela boca do sacerdote este casamento. Irmãos em Cristo Jesus, o que tem de casamento que tem dado errado nesta denominação religiosa não são poucos, é muitos. Não é só os casamentos que têm dado errado nesta denominação religiosa. Compra e vendas, viagens e tudo que você não imagina tem dado errado nesta denominação religiosa. Tudo que este povo desta denominação religiosa vão fazer, só fazem se o sacerdote confirmar nos púlpitos das suas igrejas. Irmãos em Cristo Jesus, um cristão verdadeiro não tem dúvida de que Deus
não fala na boca destes sacerdotes destas denominações religiosas. Os sacerdotes desta denominação religiosa se colocam no lugar de Deus nos púlpitos das suas igrejas. Veja como falam nos púlpitos das igrejas estes sacerdotes desta denominação religiosa. Os profetas de Deus falavam e diziam: assim diz o Senhor. Os sacerdotes desta denominação religiosa, como se colocam no lugar de Deus, eles dizem para o povão que lhe ouvem: você que está aqui nesta noite, veio buscar a palavra para viajar, você que veio buscar a palavra para comprar ou vender, você que veio buscar a palavra para casar, o sacerdote diz para quem veio buscar a palavra para viajar: eu te digo, pode viajar, que eu estou com você. Para o que veio buscar a palavra para comprar ou vender, o sacerdote diz: eu estou dizendo para você, pode comprar ou pode vender, que eu estou neste negócio de compra e venda. Para os que veio buscar a palavra para casar, o sacerdote diz: eu estou confirmando o teu casamento, pode casar, que eu vou te abençoar. Eu estou dizendo para você que veio pedir uma confirmação sobre o não duvidem de tudo o que vocês ouviram da boca de Deus nesta noite. Irmãos, em Cristo Jesus, o Deus desta denominação religiosa não dá um não para os seus seguidores aqui na terra. Tudo ele confirma que pode fazer, que tudo vai dar certo. Para provar para os irmãos em Cristo Jesus que Deus não fala na boca deste sacerdote desta denominação religiosa, irmãos, quando Deus vivo confirma uma coisa, não dá nada errado, porque o Deus vivo não é o homem para mentir. E porque muitas viagens confirmadas têm dado errado. Porque muitas compras e vendas têm dado errado. Porque muitos casamentos têm dado errado. Porque não foi Deus que falou na boca do sacerdote. O sacerdote falou de si mesmo, sem Deus ter mandado ele falar. Por isso que muitas confirmações, muitas coisas confirmadas pelos sacerdotes têm dado errado. Porque não foi Deus que confirmou. Graças ao nosso Deus vivo, que passei quase 30 anos nesta denominação religiosa, mas nunca fui buscar a palavra da boca do sacerdote para fazer nada. Sempre o meu intercessor foi Jesus Cristo. Fui direto a Jesus Cristo, sempre vou direto a Jesus Cristo e ele intercede por mim diante do Pai. Nós não precisamos de intercessores aqui na terra para interceder por nós, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor. Porque eu tinha certeza que Deus não falava na boca dos sacerdotes desta denominação religiosa. Ou seja, dos líderes desta denominação religiosa. Muitos irmãos desta denominação religiosa, que são alienados ao sistema religioso, quando ouvir esta mensagem, vão me refutar dizendo que Deus fala na boca dos líderes desta igreja, porque tem se cumprido muitas profecias que têm saído da boca dos líderes religiosos da sua igreja. Sim, irmãos, tem se cumprido muitas profecias que têm saído da boca destes líderes, destes sacerdotes da sua igreja. Mas nem por isso é que Deus fala na boca destes líderes religiosos ou destes sacerdotes. Jesus Cristo nos advertiu quando ele esteve nesta baixa terra, que iria surgir na terra falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grandes milagres, que se fosse possível enganaria até os escolhidos. Irmãos, por que uma profecia que foi profetizada pelo teu líder muitas vezes pode se cumprir?
Mesmo Deus não falando na boca dele, ela pode se cumprir, sem ser Deus falando na boca dele. Isso não quer dizer que foi Deus que falou na boca do teu líder, porque se cumpriu. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que a palavra que saiu da boca do teu ancião, do diácono cooperador, não quer dizer que essa palavra tenha vindo de Deus. Os irmãos destas denominações religiosas, como não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, e por não terem conhecimento das Escrituras Sagradas, eles não sabem que existe o Deus dos céus e o Deus da terra, que é reconhecido biblicamente como Deus deste século. Então, o Deus deste século não é todo-poderoso, porque todo-poderoso é o Deus dos céus. O Deus aqui da terra tem muito poder aqui na terra. Tem poder de fazer tão grandes milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Quem disse tudo isso foi o próprio Filho do Deus vivo, do Deus dos céus. Mateus 24, 24 e 25. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo é um mistério que não é revelado para os seguidores do Deus deste século, ou seja, para os seguidores do Deus da terra. Os irmãos em Cristo Jesus sabem qual é a missão do Deus deste século? A resposta está na Bíblia. Veja, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. Isso quer dizer que os seguidores do Deus deste século são cegos e guia de cegos. Então, irmãos, o próprio Jesus Cristo disse com os religiosos do seu tempo que eles eram cegos e guia de cegos. Veja, Mateus 15, 6 a 14. O Deus deste século é cego e guia de cego. Isso quer dizer que todos os seguidores do Deus deste século são cegos e guias de cegos, irmãos em Cristo Jesus. Os religiosos, em geral, nunca pararam para pensar nas profundezas do inimigo das nossas almas aqui na terra. Todos que não têm a doutrina de Cristo Jesus não conhecem as profundezas de Satanás aqui na terra. Deus, por Jesus Cristo, envia o seu anjo para falar com João na ilha de Patmos e mostrou para João 7 igrejas que tinha na Ásia. Só tinha uma igreja que representava a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. As outras igrejas, todas o inimigo estava infiltrado dentro dela. Então, a única igreja que representava a igreja de Cristo aqui na terra era Filadélfia. As outras igrejas eram trono de Satanás, sinagoga de Satanás, tinham abandonado o primeiro amor. Irmãos em Cristo Jesus, será que está fazendo alguma diferença das igrejas do passado que tinha no Apocalipse para as igrejas do século XXI, terceiro milênio? Somente os escolhidos de Deus podem contemplar como se encontra as igrejas do século XXI, terceiro milênio, que não está fazendo muita diferença das igrejas do Apocalipse, do tempo dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Para os religiosos do século XXI, as suas igrejas estão mil maravilhas e o inimigo das nossas almas não controla nenhuma destas igrejas do século XXI, diz os líderes religiosos. Se alguém perguntar para qualquer um líder religioso das igrejas do Apocalipse, se alguém perguntasse para aqueles líderes se as igrejas deles estavam todas ok, a resposta deles era: está tudo ok na minha igreja, mil maravilhas. Como se encontra a sua igreja? A resposta era essa. Qual seria a resposta do líder? Ou seja, do anjo da igreja? A minha igreja está mil maravilhas e Deus falando muito com nós e fazendo muitos milagres no nosso meio. Será que o inimigo das nossas almas não tem nenhuma participação nestes milagres realizados na sua igreja?
O líder da igreja responde: jamais o inimigo das nossas almas tem participação nos milagres que acontecem na minha igreja. Quem opera os milagres na minha igreja é Deus. Eu não tenho dúvidas. Estas são as respostas dos líderes religiosos das igrejas do Apocalipse. Quem lê o Apocalipse sobre as 7 igrejas, só tinha uma igreja que tinha a aprovação de Deus. As 6 igrejas, fora a igreja de Filadélfia, todas as outras igrejas eram controladas pelo inimigo das nossas almas. Veja o caso da igreja de Laodiceia. Colocaram Jesus Cristo para fora da igreja e fecharam as portas da igreja para que Jesus Cristo não entrasse. Qual é um religioso que já descobriu que naquele dia que colocaram Jesus Cristo para fora da igreja de Laodiceia era um dia de ceia? Sim, um dia de ceia. Veja que Jesus Cristo bate na porta da igreja e diz: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Irmãos, esta igreja de Laodiceia tinha 5 qualidades muito ruins: desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. De maneira alguma, a igreja de Jesus Cristo pode ter nenhuma destas qualidades ruins. Vejam bem, irmãos, em Cristo Jesus. É lamentável de se dizer, mas é a realidade nua e crua. Mais de 90% das religiões da Terra tem alguma destas qualidades ruins dentro delas. Umas são miseráveis, outras são cega e nua, outras são desgraçadas, outras são pobres, são tão pobres espiritualmente, mas ricam materialmente. Mas dizem que são ricos e de nada tem falta. E Deus olha dos céus para estas igrejas e chama de desgraçadas, miserável, pobres, cegas e nuas. São despidas e sem vergonhas. Os líderes e os fiéis destas igrejas são tão cegos que vão nas igrejas buscar a palavra para resolver os seus problemas materiais. E o que o líder falar na igreja, eles obedecem como se o próprio Deus esteja falando com eles. Muita cegueira. Ouvir um homem pecador falando e dizer que é Deus falando na boca do homem pecador. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém reconhecer que Deus é único e verdadeiro e fizer a sua vontade aqui na terra, a esse Deus ouve a sua oração. Eu te pergunto a vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, vocês têm certeza absoluta que Deus fala na boca dos líderes desta igreja? Todas as profecias que o seu líder profetiza para vocês têm se cumprido? Nenhuma tem dado errado? Nem todas as profecias que o seu líder profetiza para vocês vêm de Deus. Mesmo que se cumpra, vocês ainda não podem afirmar que esta profecia veio de Deus. Irmãos, assim como a Igreja Católica Romana é idólatra ou idolatra os ídolos, as religiões idolatram o seu líder religioso, a tal ponto de dizer: tudo que o seu líder fala ou profetiza é de Deus. É Deus falando na boca do seu líder religioso. Irmãos, todas as igrejas idolatram o seu líder religioso, mas nem todas as igrejas fanatizam o seu líder religioso. Irmãos, em Cristo Jesus, conheço uma igreja aqui na terra que
além de idolatrar o seu líder, fanatizam o seu líder como se ele fosse o próprio Deus. A idolatria deste povo religioso é tão grande com o seu líder religioso que tudo o que eles vão fazer buscam a confirmação da boca do seu líder. E se o seu líder confirmar, eles fazem sem dúvidas, mesmo que depois quebrem a cara e dê tudo errado. Se der certo a palavra confirmada, eles dão testemunho na igreja. Se der tudo errado, eles ficam calados para não causar escândalo na igreja e nem o seu líder se passar por mentiroso. Já ouvi de uns irmãos lamentando-se dizendo que foram buscar uma palavra na igreja para Deus falar com eles. Se Deus confirmava para eles virem do sul aqui para o Nordeste. E Deus confirmou que eles podiam vir para o Nordeste, que estava confirmado por Deus. Eles obedeceram a palavra que Deus falou na boca do líder e vieram para o Nordeste. Vejam a desculpa dos irmãos que foram buscar a palavra na igreja. Como deu tudo errado, os prejuízos que estes irmãos tiveram aqui no Nordeste foi incalculável. Os irmãos se desculpavam depois dos prejuízos incalculável e diziam: aquela palavra que Deus falou na igreja não era para nós. Como eles defendem esta mentira de que Deus fala na boca do ministério da sua igreja e deu tudo errado, eles se defendem com esta desculpa. Com esta desculpa esfarrapada, que a palavra que Deus falou na igreja não era para eles. A palavra era para outras pessoas e nós pegamos para nós. Isto se chama cegueira espiritual. Até quando os fiéis desta igreja, que se chama CCB do Brás, vão continuar sendo enganados, pensando que Deus fala na boca dos líderes da CCB do Brás? Sabe qual é o Deus que fala na boca dos líderes da CCB do Brás? O Deus deste século, que é o pai da mentira. Tem irmãos que saem da CCB do Brás e dão o seu testemunho porque saiu da CCB do Brás. Depois descobre os segredos e a sujeira que tem debaixo do tapete da CCB do Brás. Depois se arrepende e volta para a CCB do Brás novamente, pedindo perdão ao ministério. Estes pobres irmãos já esqueceram que o Papa da CCB do Brás disse publicamente nas redes sociais: quem quiser voltar, volte e se assente no banco da misericórdia, esperando a misericórdia de Deus. Se Deus quiser perdoar, Ele pode perdoar, mas nós não perdoamos. Irmãos que estão voltando para a CCB do Brás, não peçam perdão ao ministério, porque eles não perdoam. É muita arrogância, soberba e prepotência do ministério do Brás dizer que Deus pode perdoar, mas eles não perdoam. Aqui vai o meu conselho, porque fui muito tempo da CCB do Brás, quase 30 anos, pertencia a esta denominação religiosa. Quem já saiu da CCB do Brás, não volte para lá outra vez, para não serem decepcionados outra vez. Quem sai da CCB porque, não sei o porquê, mas cada um tem o seu motivo. Saí da CCB porque teve os motivos. Ninguém sai da CCB sem motivos. No meu caso, eu tive os meus motivos. O principal motivo da minha saída da CCB do Brás foi porque descobri que fui enganado pelo ministério, que a instituição da CCB é a verdadeira graça de Deus na terra. Quando Deus me revelou pelas Escrituras Sagradas que
a verdadeira graça de Deus na terra é o seu Filho Jesus Cristo, e não a CCB do Brás, depois desta descoberta que a CCB não é a graça de Deus, mas mesmo assim ainda continuei firme na CCB. Depois, examinando as Escrituras Sagradas, fiz outras descobertas que não resisti ficar mais na CCB. O motivo principal que me fez sair da CCB do Brás foi quando descobri que este espírito que fala na boca do ministério da CCB do Brás é um espírito de adivinhação, não é o Espírito Santo de Deus. Para eu ter certeza que este espírito não é o Espírito de Deus, mas um espírito de adivinhação, para não ter dúvidas, pedi um sinal a Deus. Eu disse para Deus, mas pedi somente do meu coração para o coração de Deus, porque eu descobri uma coisa, é que quando a gente publica, o inimigo ouve. Então ele não sonda os nossos corações, porque só Deus pode entrar nos nossos corações. Mas se nós publicar, o inimigo ouve, e quando é à noite vai dizer lá ao ministério que você disse. Então eu pedi do meu coração para o coração de Deus e disse: Deus, eu quero um sinal da tua parte. Eu quero que, durante 5 cultos, o irmão que está atendendo o culto pronuncie a palavra atalaia. Até o hino que tem a palavra atalaia servia de sinal para mim. Passaram-se os 5 cultos e Deus não me deu o sinal de confirmação que eu pedi. E sim, até que deu. Depois eu entendi. O irmão que atendia o culto não pronunciou a palavra atalaia. Eu disse para Deus: Senhor, passaram-se os 5 cultos e não ouvi a palavra atalaia, como eu te pedi. Neste caso, o Senhor está confirmando que este Espírito que fala na boca dos irmãos do ministério não é o Espírito Santo. Eu fiz como Gideão, pedi o sinal ao contrário. Já que durante os 5 cultos não foi pronunciado a palavra atalaia, eu quero que no próximo culto o Senhor confirme, como o Senhor confirmou nos 5 cultos. Fui para casa, depois voltei no outro culto e fui para a igreja e disse para Deus: me dá um sinal hoje. Se o irmão que está atendendo o culto pronunciar a palavra atalaia hoje, está confirmado que este Espírito que fala na boca dos irmãos do ministério da CCB do Brás não é o Espírito Santo, é um espírito de adivinhação. Boca dos irmãos do ministério da CCB do Brás. Deus já tinha confirmado no primeiro sinal que esse Espírito que fala na boca dos irmãos é um espírito de adivinhação, não é o Espírito Santo. Mas para mim, não ter dúvidas, pedi mais um sinal. Irmãos, em Cristo Jesus, como Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos, na hora da palavra, o irmão que estava atendendo o culto leu a palavra e na exortação ele pronunciou com letras bem legíveis a palavra atalaia. Voltei do culto sem nenhuma dúvida. Os 2 sinais que eu pedi para Deus tinham sido confirmados, de que realmente aquele espírito que fala na boca dos irmãos do ministério da CCB do Brás é um espírito de adivinhação, que ele só sabe quando você pronuncia em casa. Então você está em casa e diz: hoje eu vou buscar a palavra para isso. Chega lá, não dá outra, porque você pronunciou. Mas no meu caso eu não pronunciei a palavra, né? Só falei do meu coração para o coração de Deus. Então, se o irmão tivesse falado a palavra atalaia da primeira vez, tinha confirmado que esse Espírito que fala na boca dos irmãos era realmente o Espírito Santo. Mas como ele não falou, era confirmando que não é o Espírito Santo. Depois pedi ao contrário, Deus confirmou que esse Espírito que fala na boca dos irmãos do ministério da CCB do Brás não é o Espírito Santo, é um espírito de adivinhação. Nunca
nunca mais pisei os meus pés na CCB do Brás. Muitos irmãos da CCB do Brás, ao ouvir esta mensagem, vão me excomungar e me chamar de falso profeta e endemoniado. Mas isso não vai me abater. Todas estas palavras disseram com Jesus Cristo. Os religiosos disseram que Jesus Cristo estava endemoniado e tinham perdido o juízo. E os líderes proibiam os seus fiéis de ouvir ou de escutar o que Jesus Cristo falava. Eu só digo uma coisa para os irmãos. Se Deus confirmou o sinal que eu pedi, eu não posso ter dúvidas. Para os irmãos não ter dúvidas, leia Isaías 44, 26. Que Deus quer falar com vocês hoje a respeito das nossas mensagens. Então Deus está confirmando as nossas mensagens, que é Ele que está confirmando. Nós fazemos a mensagem, gravamos pelo Espírito de Deus, não é pela nossa vontade, nem pelo nosso espírito, nem pela nossa carne. Disse Deus pela boca de Isaías para confirmar a nossa mensagem: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Ouçam o anjo do Senhor Jesus Cristo falando com vocês hoje também. Está lá em Apocalipse 22, 16. Então ele está dizendo para vocês hoje que estão ouvindo a nossa mensagem: eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia da última hora para testificar estas coisas em favor da CCB do Brás, antes do toque da última trombeta. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue do ministério dos fiéis e da membresia da CCB do Brás. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos espíritos têm se infiltrado nas igrejas, se passando pelo Espírito Santo, para enganar os religiosos aqui na terra, que não temem a Deus e nem guardam os seus mandamentos, nem confiam na palavra do seu amado Filho Jesus Cristo. Era tudo que Deus tinha para repassar para os povos religiosos da terra e principalmente da CCB do Brás. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, diga amém.